Trabalhamos nesse vídeo o efeito dos tributos na formação de preço das empresas comerciais. Antes de iniciarmos o assunto principal, é necessário ponderar alguns aspectos relevantes. Uma prática comum em diversos estabelecimentos comerciais é motivo de perdas econômicas e financeiras. Trata-se da utilização simplificada de percentuais aplicados sobre compras para definir preço de venda. Por consequência, muitos prejuízos acontecem na comercialização de várias mercadorias. Fatos dessa natureza não são observados somente nas pequenas empresas. Precisamos entender que a mercadoria deve pagar todos os gastos necessários para a manutenção operacional e deve gerar lucro que possa garantir a perenidade dos negócios. Sem metodologia adequada, muitos empresários trabalham no escuro por falta de informação sobre lucratividade. E assim podem estabelecer preço muito alto ou muito baixo, sendo as duas alternativas problemáticas. Cerca de 9 anos atrás, um empresário do bairro Manoa estava tão perdido na sua gestão de produtos que pensava seriamente em fechar tudo. Foi então que obteve ajuda profissional para instituir um gerenciamento de produtos. Anos depois, o proprietário comentou que, na sua avaliação equivocada, alguns produtos geravam lucro, quando na verdade eram prejudiciais ao negócio porque não pagavam os custos. Após um bom tempo de trabalho técnico, a venda de alguns produtos foi reduzida, mas com preço lucrativo. Por outro lado, a movimentação de vários outros produtos aumentou sem perder lucratividade. A partir da efetiva gestão de produtos, os negócios alavancaram substancialmente e o dono passou a ter controle dos negócios. Passou a operar como um administrador profissional. O grande desafio do comerciante está no equilíbrio entre evitar sonegação e perder clientes, uma vez que o vizinho só consegue oferecer preço baixo porque não embute os impostos no preço. O pior de tudo é que nosso ambiente tributário fomenta uma prática predatória de mercado, em que o sonegador é protegido por alguma força sobrenatural, enquanto o pagador de imposto é penalizado por causa de um código errado no meio de milhares de linhas do SPED. Ou seja, em vez de punir sonegadores, o agente fazendário fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Vamos então analisar o efeito dos tributos na formação de preço. Antes de tudo, é necessário identificar o que é custo de aquisição e formação do preço de venda. O custo de aquisição compõe todos os gastos necessários para ter o produto disponível na porta da empresa. Esse assunto torna-se mais importante aqui, na Zona Franca de Manaus, por causa dos incentivos fiscais. Inclusive, e de modo geral, os setores de compra cometem muitos erros por desconhecimento técnico. Um bom exemplo está na falta de previsão do montante de uma operação de compra. Isto é, acerta-se uma coisa e depois aparecem outros valores não previstos no pedido de compra, tipo ICMS, substituição tributária que não deveria existir, ou alguma taxação pela entrada no Amazonas. Um dos erros mais graves está na dificuldade de obter benefícios de PIS/COFINS previstos no artigo 2º da Lei 10.996 de 2004. Pouquíssimas empresas manauaras conseguem o abatimento correto. Eu só conheço a Bemol. Inclusive, na sala de aula, eu relato o trabalho gigante da Bemol para fazer prevalecer a legalidade. Como resultado, os benefícios foram imensos.
Outra falha bastante comum está nas compras com retenção de substituição tributária, em que o desconto do convênio 65 de 88 não é considerado no cálculo. Esse problema é acompanhado de erro na desoneração de ICMS, PIS e COFINS. Tais fenômenos escalafobéticos são frequentes no segmento de autopeças. Na minha longa história profissional, eu vi coisas do arco da velha. Para não ocupar muito tempo do vídeo, vou citar o exemplo de uma indústria metalúrgica que por muitos anos pagava altos valores de substituição tributária sobre a aquisição de lubrificante utilizado no processo produtivo. O gigantesco prejuízo poderia ser evitado se o comprador fosse bem preparado. Vamos então ao custo de aquisição. Para tornar o assunto menos complexo, vamos considerar uma empresa de lucro presumido do imposto de renda, que pode recuperar somente ICMS dos produtos normais, ou seja, produtos tributados normalmente por ocasião da venda. O ICMS recuperável é deduzido do preço de compra, uma vez que esse valor será utilizado para abatimento do imposto incidente sobre a venda. Desse modo, vai para o estoque somente o valor desonerado de ICMS. Poderíamos dizer que o adquirente da mercadoria paga duas coisas, ou seja, paga o produto e também paga o imposto recuperável destacado na nota de compra. Os créditos ICMS vão sendo guardados até o momento de serem confrontados com os débitos ICMS das vendas, onde um valor é abatido do outro, resultando, geralmente, em saldo devedor. O saldo devedor define o valor a ser recolhido para a Cefaz. É bom lembrar que saldo credor ativa um alerta nos computadores da Cefaz, e sua recorrência é objeto de investigação minuciosa. O comprador manauara sabe que tem direito ao desconto ICMS se estiver regular na Cefaz Suframa, e se o código CST tabelar for 0, 3, 4, 5 e 8. E também se o produto adquirido for destinado à comercialização ou industrialização. Observa-se o valor de tabela de R$ 109,89. O fornecedor abateu R$ 7,69 e o adquirente pode aproveitar o crédito presumido do mesmo valor. O adquirente pagou frete de R$ 5,49. Custo total de aquisição, R$ 100. Próximo passo, formação do preço de venda. Esse mecanismo é bastante difundido nas empresas, mesmo assim vamos fazer alguns comentários. Primeiramente, poucas empresas comerciais sabem do seu custo operacional. Por exemplo, suponhamos que o faturamento mensal seja de 100 mil e que a média de gastos mensais com aluguel, funcionários, água, luz, material de limpeza, etc., gira em torno de R$ 20 mil. Sendo assim, o custo operacional é de 20%. O mapeamento do custo operacional é de extrema importância, principalmente nas pequenas empresas em que o proprietário faz retiradas a todo momento para cobrir gastos pessoais. O diretor precisa definir o valor necessário para a manutenção das operações, de modo que não comprometa a funcionalidade nem prejudique a competitividade. A competência do diretor é testada nessa prova de habilidade administrativa. Todas as vezes que qualquer empresa implanta uma contabilidade gerencial, ela identifica uma série de gastos desnecessários ou processos ineficientes que sangram o caixa. Vamos agora ao preço de venda. A partir do custo de aquisição de R$ 100, acrescentamos 20% de ICMS, que resulta no valor de R$ 43,15. 3% de COFINS, cujo valor é de R$ 6,47.
0,65 de PIS, valor de R$ 1,40. 20% de custo operacional, que resulta em R$ 43,15. 10% de lucro bruto, que totaliza R$ 21,57. Ao final desse cálculo, a mercadoria deve ser vendida por R$ 215,75 para que possa pagar os custos de todos os seus componentes. Muita gente me contou que costuma trabalhar com margem geral de 60%, ou seja, o comerciante acrescenta 60% ao preço de compra para definir a venda. Sendo assim, vamos testar essa margem de 60% nessa planilha, em que o custo de aquisição é de R$ 100. Vamos lá. R$ 160 menos custo de aquisição de R$ 100, sobra R$ 60. 20% de ICMS sobre R$ 160 resulta no imposto de R$ 32. 3% de COFINS, R$ 4,80. 0,65 de PIS, R$ 1,04. 20% de custo operacional, R$ 32. Nesse ponto, observa-se que o saldo ficou negativo em R$ 9,84. Isso significa que a venda não gera lucro e nem sequer paga o custo operacional. Na verdade, muita gente consegue sobreviver porque não considera os impostos na formação de preço. Desse modo, e por alguns anos, a empresa consegue praticar um preço baixo sem comprometimento do caixa até o dia que recebe uma multa maior que todo seu patrimônio. Infelizmente, a realidade de muitas rotinas empresariais é cheia de malabarismos esotéricos que permitem a continuidade das operações. Mas até mesmo para operar no obscurantismo é preciso talento especial. Sendo assim, meio mundo de gente naufraga nas próprias artimanhas. E outros aprendem que a única saída está na gestão profissional e estratégica. Eis um caso real ocorrido há poucos meses. O supermercado de faturamento efetivo acima do teto do Simples Nacional, mas artificialmente bem abaixo desse teto, recebeu uma multa tenebrosa da Cefaz, que facilmente identificou a discrepância por meio das notas de compra. E como tudo era manipulado para se manter no Simples Nacional, nunca houve interesse na identificação de enquadramento tributário das mercadorias. Depois da porrada seca e da quase falência, o supermercado foi para o regime do lucro presumido, mas cuidou de identificar tudo que era substituição tributária do ICMS, produtos monofásicos de PIS/COFINS, produtos isentos, produtos com redução de base, etc. E também as tributações especiais, como, por exemplo, café e vinagre produzidos no Amazonas. Na verdade, o supermercado foi obrigado a instituir uma efetiva gestão fiscal. Isso é complicado. É preciso investir muito dinheiro em equipamentos, processos e pessoas? Será que tanto gasto inviabiliza o negócio? Pois é. Tais questionamentos desafiam as habilidades e as competências do proprietário, que é obrigado a redefinir sua estratégia de negócios. O empresário habilidoso consegue, inclusive, se aproveitar da confusão tributária para obter vantagens frente aos concorrentes. Por isso é que os grandes empresários são profundos estudiosos das questões tributárias. Trabalhamos até aqui no ambiente do lucro presumido. A empresa do Simples Nacional também deve ser cuidadosa. Inclusive, são essas empresas que mais sofrem nas mãos da Cefaz.
Muitos desses empresários esquecem que a Cefaz tem o valor das compras e que, por isso mesmo, fiscaliza e multa aqueles que declaram volume de vendas menor que as compras ou sem considerar margem mínima de 30%. Sendo assim, o modesto mercadinho também deve fazer o mapeamento tributário dos seus produtos, porque isso resulta em redução substancial do imposto pago na guia do DAS, Documento de Arrecadação do Simples. O dono do mercadinho pode dizer que não tem condição alguma de pagar consultoria especializada. Pois é. Dizem que a necessidade faz o sapo pular. Já tive muitos e muitos pequenos empresários em sala de aula. Curiosamente, observei que possuem grande capacidade de compreensão tributária. E já acompanhei diversos pequenos empresários que construíram excelentes procedimentos administrativos sem gastar fortunas em consultorias especializadas. O pequeno empresário pode começar o mapeamento dos seus produtos pela observação das notas de compra. Esse não é o procedimento adequado, mas oferece menor risco. Por exemplo, produtos com CST, cujos dois últimos números sejam 60, devem ser vendidos também com o mesmo CST e com CFOP 5405, se as vendas ocorrerem dentro do Amazonas. Feita essa classificação, o contador poderá excluir as vendas substituição tributária do cálculo da guia do documento de arrecadação do Simples. Observação importante. Nesse modelo, não consideramos a antecipação ICMS cobrada pela Cefaz em nenhuma parte do cálculo, uma vez que o efeito dessa antecipação é somente no aspecto financeiro. Já a cobrança de substituição tributária entra no custo de aquisição, não havendo percentual de ICMS na formação de preço. Anos atrás, eu passei uma manhã inteira numa palestra com uma turma de empresários no escritório contábil Sijumã, em que foram analisadas quase 30 planilhas. Eu fui corajoso, porque meu público era especialista no assunto de preço. Houve muito debate e questionamentos. O grande objetivo do evento era fazer uma série de alertas para que houvesse mais cuidado e atenção na formação de preço. A experiência foi impactante, uma vez que muita gente ficou assustada. Algum tempo atrás, eu fiz um grande trabalho sobre formação de preço numa empresa do centro de Manaus, que comercializava produtos normais e substituição tributária. Havia também 3 situações com redução de base de cálculo, que envolvia produtos adquiridos do Polo Industrial de Manaus, aquisição de importadores locais e produtos do Convênio 52 de 91, que possui baixíssima taxação. A empresa tinha saído do Simples Nacional e, por esse motivo, precisava mapear seus produtos. Antes da formação de preço, foi feito um mapeamento tributário de cada item trabalhado, cada SKU. A dona da empresa, assim como vários funcionários, participou dos treinamentos ICMS. O conjunto de ações promoveu grandes e positivas mudanças na gestão da empresa.